Renovando Atitudes. Mais uma vez, nosso estudo Renovando Atitudes. Capítulo 20, Grão de Mostarda. É um capítulo muito longo. Eu até pensei quando eu li de fazer duas lives, mas eu falei, não, vamos aprender a questão da conseguir condensar, não é? Lembrando, queridos, que eu não faço a leitura de todo o capítulo, somente retiro algumas partes para que a gente possa falar. Ele inicia exatamente com uma parte, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 20, capítulo 17, versículo 20, em que vai dizer: Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporte-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E aqui está fazendo referência, capítulo 19, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Hamed faz isso, mas não é. Essa passagem está lá no Evangelho segundo Mateus, mas é porque também, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela não é originária de lá, obviamente. Então, hoje nós vamos falar, queridos, sobre fé. Eu estou meio acelerado, né? Peraí, deixa eu. Pronto, já me aquietei. Vamos lá. Às vezes algumas pessoas falam que eu passo uma quinta marcha, saio falando a 150 quilômetros por hora e é um problema. Às vezes meu cérebro ele fala mais rápido do que a minha capacidade. Enfim, fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito. Crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre nos promovendo e ampliando cada vez mais nosso crescimento pessoal. Hoje a gente vai entender algumas questões bem interessantes a respeito de fé. Eu falo muito isso nas outras lives, mas hoje é especificamente sobre fé. Essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas que já desenvolveram os valores da fé, os quais se encontravam inicialmente em estado embrionário e que, ao longo das encarnações sucessivas, estruturaram-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Como, em todas as manifestações de progresso, também este impulso intuitivo do ser humano, ligado às faixas da fé, é resultado, veja o que ele vai dizer agora, é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar sem ter atravessado as fases básicas da fonética, isto é, resmungar, balbuciar, soletrar e silabar. Eu ainda estou na primeira fase de ficar resmungando. Mas aí, nós falamos muito sobre isso ao longo das nossas lives, queridos. A fé, ela é desenvolvida. Tudo na vida é desenvolvido, inclusive a fé. E às vezes, então, por isso que às vezes você fala com uma pessoa que para você é algo tão lógico, tão óbvio, tão claro, e a pessoa, ela não entende, ela ainda não tem a capacidade de entender. Eu vejo muito isso nas atitudes das pessoas. E aí vamos lá para o nosso irmão Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, capítulo 10, versículo 23. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu vejo que a quantidade de pessoas que fazem coisas que não deveriam estar fazendo, mas ainda assim fazem, ou seja, elas entendem, mas elas não vivenciam. Esse é o problema. E a fé é a mesma coisa. Muitas pessoas, por exemplo, não acreditam em Deus. E aí existem N questões, N. Eu já conversei, por exemplo, com muitos espíritos que perderam, deixaram de acreditar em Deus. E quando nós fomos a fundo, e se tornaram terríveis obsessores. E quando nós íamos a fundo, víamos que eram pessoas que morreram muitas vezes em guerras santas, ou foram torturados na Inquisição, nas cruzadas, mesmo no Holocausto. Então, pessoas que tinham uma fé, uma crença absoluta em Deus, mas quando eles passam por aquela dor imensurável, incomensurável, inenarrável, a partir daquele momento, eles dizem: não, Deus não existe. Então era uma fé imensa e por causa desse trauma, então, eles quebram isso dentro de si e eles passam a não acreditar mais em Deus. Já conversei com vários irmãos nossos da espiritualidade, necessitando de socorro, de amparo,
de acolhimento. Acolhimento, sem dúvida. E fé é a mesma coisa. A fé, ela é desenvolvida. Por isso que nós vamos ver algumas pessoas que essas pessoas não acreditam em Deus de jeito nenhum, têm raiva de quem acredita. Muitas vezes é um trauma lá na alma da pessoa, às vezes dessa existência, às vezes de 1000 anos atrás, às vezes de mais de 1000 anos atrás. E por isso, aí quando você vai lá na fonte, aí você entende por que a pessoa deixou de acreditar em Deus e por mais que você tente explicar, você não consegue. A média continua. Consequentemente, a fé plena não é somente conquista repentina que aparece quando queremos, mas também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Sempre lembrando, queridos, tudo da nossa vida é uma conquista. Eu sempre falo isso sobre a paz e a fé também. A fé ela se desenvolve, né? Então, vida após vida, você vai estreitando essa amizade com Deus, com Cristo, com a espiritualidade maior, o nome que você queira dar, vida após a vida, né? O problema qual é? É que às vezes as pessoas foram monges tantas vidas que quando nasce numa vida e não é mais monge, não sabe direito o que fazer nessa vida, entendeu? Esse pessoal assim meio fora da casinha, acontece também muito isso, viu? Coitadinhos, tem pena, tem dó dessas pessoas. É só Jesus, é só Jesus cuidando. Uma vez um amigo da espiritualidade me falou que nessa vida, um dos meus maiores desafios seria exatamente a família. Exatamente a família. Tanto tempo envolto junto à religião, nas guerras santas, enfim. E aí a gente vem aqui e ele fala, tá, agora você vai ter que ser uma pessoa comum. E você fala assim, como assim? Eu não sei fazer outra coisa, só sei fazer essas coisas. Continuando com o remédio, queridos. Nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo, imperfeição entre aspas, são somente as lições não aprendidas ou não entendidas que precisam ser recapituladas. E agora é importante a gente estar atento ao que ele fala. Lições não aprendidas ou não entendidas que precisam ser recapituladas. Nós precisamos entender, queridos, que quanto mais eu estreitar a minha ligação com Deus, o Cristo, a espiritualidade maior, mais leve será o meu caminhar. Precisamos entender isso. E além disso, o que ocorre? Muitas vezes, nós nos achamos onipotentes, onipresentes, oniscientes, perfeccionistas. Queremos para nós atributos de Deus. Se você quer ser onipotente, onipresente, onisciente ou perfeito, você está querendo para si um atributo de Deus. E não vamos entrar as questões psicológicas envolvidas nisso aí, o porquê, porque não é o foco. Mas, às vezes, então, nós achamos que a gente dá conta de tudo, que a gente resolve tudo e que a gente não precisa de Deus, não. A gente está muito bem sozinho. E aí é claro que a vida, a maior professora, que é exatamente a nossa vida, a nossa existência, a professora vida vem até nós. E muitas vezes ela manda um de seus auxiliares prediletos. Essa professora vida, ela tem dois auxiliares. E um desses auxiliares, ela muitas vezes manda até nós. E aí, às vezes você está em casa e aí batem na porta. Aí você fala, quem é? Ninguém responde. Você bate de novo. Aí quando você abre a porta, aquela outra professora entra. Essa professora ela é um pouco mal educada, sabe? É a professora Dor. Ela fala: Oi, tudo bem? Eu sou a Dor, vim passar aqui um tempinho com você. Aí você fala: Opa, peraí, quem te mandou entrar? Quem te convidou? Ela já entrou, já está sentada no sofá, pronto, já tomou conta da sua casa, já está deitada, pé em cima da mesa. E você fala: Oxe, se comporte. Ela já está ali. Já a professora Amor, quando ela também bate a nossa porta, ela bate, mas ela fica ali. Aí você abre a porta e ela educadamente diz: Olá, eu sou a professora Amor. Vim ficar aqui com você. Quem sabe nós dois juntos podemos aprender algo. É assim que a professora Amor age, mas a professora Dor não faz assim. E aí, então, a professora Maior a Vida ela envia para nós muitas vezes a professora Dor.
Primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 11, e Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 porque todo joelho se dobrará. Então, às vezes, sim, a vida pede da gente humildade. Então, às vezes, nós precisamos entender que nós precisamos ter humildade suficiente para pedir ajuda. Pedir ajuda. Hamed continua. Olha o que ele vai dizer agora. O bom disso é que não sou eu falando, eu só estou lendo. Olha que bacana. Me sinto tão mais aliviado. Porque quando eu falo, a pessoa pode falar: Nossa, o Jack está doido, de onde ele tirou essa ideia? Vamos lá. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é que a vida articulando caminhos, a fim de que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. A criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, porque pode ser leve, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para se alcançar um bem maior e definitivo para si mesma. E lá vai o Jack de novo, novamente, outra vez fazer uma exposição de sua vida pessoal, que é terrível, mas o Jack é assim mesmo, ele não se incomoda muito não. Uma vez há muito tempo, eu fui fazer uma palestra. E quando terminou a palestra, uma pessoa que eu respeitava muito, mas que conhecia pouco, veio até mim. E essa pessoa chegou até mim e ele, por exemplo, as pessoas geralmente chegam para fazer perguntas, para elogiar. Nunca ninguém até chegou para mim e falou assim: Nossa, eu não gostei da sua palestra, mas pode ser também. E é simples assim. Claro que pode, como não? E ele chegou para mim e falou assim: Só uma pessoa que tem muita história para contar, que já viveu muita coisa, consegue falar da forma como você fala. E naquele dia eu me emociono muito facilmente e eu falei, é verdade. E vez ou outra eu falo para uma outra pessoa, é, eu ando devagar porque eu já tive pressa. E eu trago esse sorriso porque eu já chorei demais. Às vezes são necessárias as experiências da vida. Por exemplo, para eu estar aqui agora com vocês, nós estarmos nessas 5 lives semanais que atualmente nós temos, as lives fixas, para eu ter me distanciado de muitos centros espíritas, houveram uma série de fatores que me trouxeram até aqui. E, por incrível que possa parecer, nesse meu novo caminhar que a pandemia fez com que ocorresse, eu jamais, jamais, jamais pensaria em janeiro, fevereiro desse ano, vou começar a fazer live no Instagram. Primeiro que o meu Instagram, eu reabri ele em meados de dezembro. Ele estava fechado desde o dia 6 de maio de 2016. Em meados de dezembro, eu falei, gente, eu acho que eu vou começar já a fazer postagem no Facebook. Eu falei, e tanta gente pedia, na verdade, eu falei, acho que eu vou começar a postar também. Mas eu jamais imaginaria, em janeiro, por exemplo, desse ano, que eu estaria realizando lives pelo Instagram. E às vezes ocorre alguma coisa na sua vida que você acha que não é muito bom. Aí eu acho que a postagem de hoje foi falando em alguma coisa assim, né? Aguarda, confia e tem esperança, não é isso? E às vezes você está no meio da tempestade. O problema quando a gente está no meio da tempestade, pessoal, é que a gente só está vendo a tempestade. Mas por favor, entenda. É muito importante que a gente entenda isso. Vamos supor que você está aqui. A tempestade da sua vida está aqui. E não é uma tempestade pequena, não. É um tornado com aqueles ventos horríveis, aquela chuva torrencial. E você está aqui. Mas, por favor, nunca, nunca, nunca se esqueça que aqui o sol está brilhando. Nunca se esqueça disso. Então, nunca se esqueça que uma hora essa tempestade, ela passa. A tempestade não é fixa, queridos. O que é fixo é o sol. Não esquece disso. Se você nesse momento estiver enfrentando um grande desafio na sua vida, por favor, entenda. Você está aqui, essa tempestade está aqui, mas ela vai passar. Por favor, acredite, confie, tenha esperança, ela vai passar. Mas o sol que está a brilhar, esse não passa. Confia. Sempre faça preces, nunca se esqueça. Não existe prece
que fique sem resposta. Então, muitas vezes, os desafios, as tempestades que nós enfrentamos, muitas vezes o que a gente precisa é enfrentar, e às vezes é meio que a gente não enfrenta, a gente sobrevive, né? Muitas vezes é isso, a tempestade é tão forte, tão forte, tão forte, que às vezes você está ali você está no mar, né? Você está no seu barco na tempestade. Quando a tempestade passa, você está se agarrando num pedaço de madeira, o barco já foi destroçado, então você sobreviveu. Tá bom, queridos. Já é alguma coisa. Você sobreviveu. Continua nadando. Logo ali tem uma praia linda te aguardando. Então, sempre. O que nos mantém vivos, querido, o que nos fortalece é a nossa fé e a esperança que sempre dias melhores virão para a nossa caminhada. Mais à frente, Hamed nos diz, já na outra página agora, a confiança. Então, eu estou na primeira, segunda, terceira, na quarta página do capítulo, ok? É um capítulo muito grande. A confiança que tudo está justo e certo e que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas. O que ele está querendo dizer aqui? Chegou a tempestade, é porque antes ele está falando, a gente faz a nossa parte. Sempre a gente tem que fazer a nossa parte. Se eu estou num barco, está vindo uma tempestade, não, eu vou fazer alguma coisa, vou remar, vou baixar as velas, vou sei lá o que é para fazer, lançar âncora, eu não sei, não entendo nada de barco, mas alguma coisa eu vou tentar para enfrentar melhor aquela tempestade. A confiança está tudo certo. Não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas. E eu sei o quanto essa fala é difícil, né? Como é fácil falar, né, meu querido Hamed? Hamed, falar é muito fácil, mas como é difícil. Como é que você vai dar sustentação espiritual para uma pessoa que está passando um desafio imenso? Às vezes as pessoas me ligam, me mandam mensagens e eu fico pensando assim, meu Deus, o que que eu falo para essa pessoa? Qual palavra pode consolar? Porque às vezes as pessoas querem esclarecer, né? Não. Se alguém está passando um desafio, não adianta vir por aqui. Tem que vir para cá. É aqui. Pelo coração, não é pela razão. O que que eu posso fazer, né? E às vezes é como o Chico dizia, né? Às vezes tudo que ele fazia era abraçar e chorar junto. Às vezes não tem muito que possa ser dito. Às vezes tudo que a pessoa precisa é de um ombro forte, um ouvido amigo. Só isso. Vamos sempre entender que, assim como nós já tivemos outros desafios, queridos, hoje, igualmente, nós temos outros. Nós temos outros. Amanhã vai vir a calmaria, mas mais para frente, quem sabe, vai vir um outro movimento, uma outra tempestade, porque adivinha só, a tempestade existe, queridos. Nem todos os dias na natureza são dias de sol. E talvez você possa pensar, não, Jack, mas na minha vida já está chovendo, já tem uma tempestade forte há muito tempo. Se esse for o seu caso, comece a tentar tirar um pouco o foco da tempestade. Comece a olhar ao seu redor, na sua vida, e se pergunte, eu fiz essa postagem também outro dia, né? O que que você pode fazer para melhorar a situação? O que você pode fazer? A casa ao lado está toda hora tocando o alarme, não sei se vocês estão ouvindo. O que que você pode fazer? O que que você pode fazer para que essa situação ela se torne mais amena, mais branda de ser enfrentada? Como eu posso enfrentar mais e melhor? E lembrando, na hora de dormir, se você puder, converse mais com o seu anjo da guarda. Se desliga um pouco das mídias sociais algum tempo antes de dormir, se for possível. Desliga a TV, deixa o celular de lado. Não, mas eu quero ver se ele deu like, se ele curtiu, se ele comentou. Não, calma. Se ele deu, não vai desaparecer amanhã, ainda vai estar lá. Respira, respira, se aquiete. Converse mais com o seu anjo da guarda. Estreita essa amizade com o seu anjo da guarda. Por favor, entenda. Ele existe, mas ele vai estar tanto mais perto de você quanto mais perto você permitir. Então, se toda noite você tiver o costume de começar a conversar com ele, e quem sabe você, o culto de terça-feira foi ontem, né? Eu sempre falo isso. Converse, pergunte o que você quer saber. É, como é que tem um ditado popular? Chora suas pitangas. Eu não sei, gente, eu não entendo esses ditados, de onde as pessoas tiram e o que quer dizer. E nem precisa tentar me explicar, que para mim. Então, vai, né? Sim, mas mostre a sua dor, a sua mágoa, a sua luta. E fala assim: poxa, me ajuda, o que mais eu posso fazer?
O que mais eu posso fazer? Às vezes, tudo que você poderia ter feito, você já fez. Então, é como eu digo, na nossa vida, o celular está muito perto, não dá. Mas na nossa vida, a gente faz tudo que está ao alcance das nossas mãos. Fez tudo que está ao alcance das nossas mãos, entrega. Fala, Pai, agora está contigo. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Então, isso é ter fé, é ter confiança, queridos. Nossa, eu acho que eu já pulei, né? Já pulei já para o final. Já pulei lá para o final. Deixa eu ver aqui já pulei para a última página. Eu acho que eu fiquei angustiado na hora que eu vi que era muito grande o capítulo, e como eu falo muito, eu sei que talvez não desse. No final, então, no último parágrafo, a média nos diz: efetivamente, ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, tenho certeza, porque conseguimos entender perfeitamente que, no universo, tudo está tal como deve ser. Gente, olha o que Hamed vai falar, olha que coisa bacana. Não existe atraso, nem o incorreto. Somente a manutenção e a segurança do poder divino, entre aspas, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. A fé é do tamanho de um grão de mostarda, queridos. Vou explicar agora, vai dar um tempinho. Jesus desceu ele estava no Monte Tabor junto com Pedro, Tiago Maior e João, e ocorre o famoso momento da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Então, eles chegam lá à tardezinha, e Jesus, então, à noite, eles já estão dormindo, e eles, de repente, acordam, ouvindo Pedro, Tiago Maior e João, acordam porque eles estão ouvindo vozes. E quando eles se dão por si, quando eles acordam, então, ah, eles veem Jesus resplandecendo em luz, conversando com Elias e Moisés. Elias, que na época de Jesus havia sido João Batista, o profeta Elias, mais tarde João Batista, e com Moisés. E então eles descem do Monte Tabor. E então, quando eles descem, quando eles estão descendo, um pai vai ao seu encontro. O, o título o endemoniado epilético. Lá na sua Bíblia, se ela tiver as epígrafes, geralmente tem sempre uma epígrafe, quando é uma Bíblia com comentários, e vai ser essa passagem intitulada Endemoniado Epilético, porque é a forma como eles entendiam na época. Então o pai vai até o encontro de Jesus e olha que coisa bacana. E ele diz: Senhor, meu filho, ele se joga no fogo, se joga na água, e ele muito sofre, e nenhum dos seus discípulos puderam curá-lo. Olhem o que Jesus pergunta, presta atenção, gente, olha que coisa bacana. Ele pergunta o seguinte: Você crê que eu possa curá-lo? Olha que coisa linda. E o pai daquele menino, naquele desespero, porque o menino sofria de epilepsia, que na época de Jesus eles acreditavam que eles estavam possuídos por espíritos ruins. Naquele momento, aquele pai desesperado, ele se vira para Jesus e fala assim: Senhor, socorre a minha pouca fé. Olha que coisa linda. Ele está dizendo: Não, eu não tenho fé como eu gostaria, me socorre na minha pouca fé. Pensem no desespero de um pai chegando ao Cristo e falando isso. Primeiro pedindo para que os discípulos de Jesus curassem, porque eles realizavam curas e eles não conseguiram. E ele vê Jesus então voltando, ele vai desesperado, corre ao seu encontro. Eu imagino esse pai caindo de joelhos aos pés de Jesus. Eu imagino esse pai pegando nas mãos de Jesus e Jesus se sentindo meio constrangido por aquele homem que está ali de joelhos. E eu vejo aquele homem olhando para cima e pedindo desesperado. E Jesus tentando sair e Jesus fazendo a pergunta: Você crê? E então aquele pai, com lágrimas nos olhos, desesperado, falando: Senhor, socorre a minha pouca fé. E então ele cura o menino, e mais tarde, então, os seus discípulos, os apóstolos, vão perguntar por que eles não conseguiram curá-lo. E eles falaram: se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, direi esse monte:
Lança-te daqui para acolá e nada vos será impossível. Que mais tarde as pessoas vão parafrasear e acreditar que é uma frase de Jesus que ele diz: podeis fazer tudo o que eu posso e muito mais. Teologicamente essa frase não existe, mas é baseado basicamente nessa passagem. Evangelho segundo Mateus capítulo 17, versículos 20 e 21. E todos nós, queridos, vez ou outra, nós nos perguntamos, sim, a gente fica se perguntando se a gente tem fé. A gente se pergunta, às vezes nós só tentamos, né? A gente meio que vai, como eu sempre digo, meio aos trancos e barrancos, se esforçando, sobrevivendo. A gente vai vendo o barco da nossa vida se despedaçando e a gente pensa assim: onde eu vou me segurar agora? Onde tem uma boia? Me dá ao menos uma garrafa d'água. E a gente vai ali, Senhor, socorre a minha pouca fé. Uma outra passagem muito parecida com essa, Evangelho segundo Mateus capítulo 8, versículos 25, 26 e 27, Jesus está atravessando o lago de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, tudo a mesma coisa, porque por ser um lago muito grande, ele era conhecido na época de Jesus como mar. E eles estão atravessando o mar, eles estão indo para a outra banda do lago, para a banda de Gadara, ou Gerasa, ou Gergesa. Também não vamos adentrar na questão teológica a respeito disso. E uma grande tempestade sobrevém no barco. Um barco grande, de 8 metros por 2,5 mais ou menos, 3 metros de largura. E ali estão os apóstolos, que eram pescadores, homens extremamente experientes, viviam do mar, portanto, e só pescavam naquele lugar, portanto, conheciam muito bem. E Jesus? Jesus, ele deita, de acordo com Mateus e Marcos, ou ele deita, encosta a cabeça em cordas ou nas redes, e ali ele adormece. E sobrevém uma tempestade imensa. E os apóstolos, então, eles veem que o barco vai afundar, talvez o barco vire, porque as ondas estão muito fortes. Eles despertam então Jesus, e Jesus se levanta e repreende a chuva, o vento e o mar, tudo se acalma. E ele se vira para os homens e diz: Homens, onde está a vossa fé? E eram os apóstolos, queridos. Então vamos entender que todos nós, vez ou outra, por mais que a gente seja um apóstolo como Pedro, que teve medo e negou Jesus, como Paulo, que dizia que tinha um espinho na carne, que dizia que o mal que ele não queria fazer, ele se fazia, mas o bem que ele desejava, esse ele não conseguia. Romanos capítulo 7, versículo 19 a 25, a parte onde ele fala que ele tem um espinho na carne, eu não lembro. Mas vamos ver então os dois maiores nomes, na minha opinião, muito ignorante, muito humilde, mas no tempo de Jesus, Pedro e Paulo, homens. Mulheres, quem? Obviamente Maria de Magdala e, obviamente, acima de todos os apóstolos, todos. Como eu sempre digo, para mim, na minha muito ignorante opinião, de todos os seres que estiveram no planeta Terra, sem dúvida o mais evoluído foi Jesus, nosso Mestre Jesus, o Espírito puro, co-criador do planeta Terra. E após Jesus, quem foi, Jack? Foi Krishna, Buda, Confúcio, Zoroastro, Sócrates, Paulo, Pedro, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, como está lá relatado no livro Boa Nova, capítulo 30, para mim, após o Cristo, na história da humanidade, depois de Jesus, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós foi Maria de Nazaré. Miriam é o nome dela, Miriam, ou Miriam em português, que é o verdadeiro nome de Maria. Então, todos nós, vamos ver então na história dos próprios apóstolos, quando a gente estuda livros como Jesus no Lar, Boa Nova, Primícias do Reino, no roteiro de Jesus, a gente vê como os apóstolos eram frágeis. Vamos ver, por exemplo, Tiago Menor, que seria um dos futuros líderes da Casa do Caminho. O primeiro líder foi Pedro, e depois de Tiago, e depois de Pedro, quando ele abandona porque ele começa a ser perseguido, então ele sai de Jerusalém. Tiago Menor, então, se torna o líder da Casa do Caminho, mas antes disso, ele vai embora. Ele não dá conta de estar ali. Então ele foge. Ele fala: Não, aqui está muito difícil, tem muito pecador, eu não quero ficar aqui. Ele vai se isolar. Ele vai lá para as bandas de Nazaré. E é uma história muito linda. Está no livro No Roteiro de Jesus, capítulo 50, e também vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. Ele dizia que ali na Casa do Caminho só tinha pecador e as pessoas não valiam muito a pena, e ele resolve ir embora. E ele passa, então, 7 meses, queridos.
Isolado, próximo a Nazaré, ele passa ali 7 meses em profundas orações, meditações, e um belo dia ele vê Jesus se aproximando. Ele vê uma luz do mais alto, e conforme essa luz vai descendo, ele vê que é Jesus. E Jesus, então, ele se materializa na frente dele, mas não fala com Tiago. Ele vai andando. E aí Tiago fica estupefato e sai correndo atrás de Jesus e fala: Mestre, mestre, estou aqui todo esse tempo orando para que o Senhor viesse. Aonde o Senhor vai? E Jesus lhe responde: Estou indo para Jerusalém para auxiliar. E aí, então ele fala: Não, mas lá está tudo errado e tudo mais. Eu estou aqui e aqui está tudo bem, aqui eu estou em paz, eu estou rezando, eu estou purificado, estou me santificando. Olha o que Jesus vai dizer para Tiago. E Tiago pede que Jesus fique com ele. Olha o que Jesus vai responder para Tiago. O soldado que se retira deliberadamente da luta não necessita do suprimento indispensável à manutenção do combate. O soldado que se retira deliberadamente da luta não necessita do suprimento indispensável à manutenção do combate. Livro no Roteiro de Jesus, capítulo 50, é uma das últimas frases. E após isso, Jesus sequer se despede, vira as costas e vai andando. Tiago, nesse mesmo momento, então, conforme Humberto de Campos nos relata, nessa mesma noite, ele arruma suas coisas e, após uma semana de caminhada, porque a distância de Nazaré para Jerusalém é aproximadamente 130, 150 quilômetros, seria uma semana de caminhada. Após uma semana de caminhada, Pedro está ali trabalhando e, quando ele adentra na sala maior, onde estavam todos os enfermos, os deserdados da sorte, Pedro encontra Tiago lavando os pés de um doente. Tiago simplesmente olha para cima, para Pedro. Pedro olha para baixo, pois Tiago está ajoelhado, lavando os pés. Um sorri para o outro. E não é necessário falar nada. Esse é nosso irmão, Tiago. É isso, queridos. A fé é uma construção. Todos nós, às vezes, nos sentimos falíveis ao longo da nossa jornada. Vamos ver que tanto se fala de Pedro. Para quem quiser saber mais sobre Pedro, vá lá no YouTube, busque o meu, sei lá o que, o Jack Darcy. Eu tenho um canal no YouTube, canal Jack Darcy, e uma das playlists é Jack Darcy Cristianismo. E são 7, 8 palestras só que tem nessa playlist. São mais de 250 palestras minhas que tem lá, palestras, entrevistas e outras coisas. Mas nessa playlist Cristianismo, uma das palestras fala sobre Pedro. Uma das palestras é especificamente falando nas questões teológicas e espíritas a respeito do braço direito de Jesus. E a gente vai ver que mesmo que ele já está na casa do caminho e que ele, muitas vezes, ele ainda erra muito, 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 muito. Então, queridos, como eu sempre digo, vamos aceitar a nossa humanidade. Eu preciso aceitar a humanidade, a minha humanidade, porque eu estou em um mundo de provas e expiações e eu erro. Talvez, quem sabe, se você está aqui, a não ser que você seja um espírito evoluído, um missionário, mas se não, se você for igual a mim, você também erra. Mas sempre também, se você está aqui, é porque você está procurando acertar. Nunca vamos nos esquecer. Muitas vezes, queridos, nos desafios das nossas vidas, Jesus ele está dormindo, porque ele está tranquilo. Sabe por que ele estava dormindo no barco? Porque ele sabia que estava tudo sob controle. Se nós nos desesperarmos, eu, você, vamos sim acordar Jesus, fala, Senhor, fala, os evangelhos não nos dizem quem foi a pessoa que acordou Jesus, mas eu penso que era Pedro, Pedro muito angustiado, muito ansioso, muito bruto, muito rude, e eu imagino, a gente também pode falar a mesma fala, Senhor, estou perecendo, ou seja, me socorre, me ajuda. Não vai faltar ajuda, queridos. Se você está aqui me ouvindo, provavelmente você é espírita ou simpatizante ou espiritualista, por favor, entenda. Ainda que você não seja, não há problema algum, por favor, entenda. Deus, Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você. Deus, Ele me dirige, Deus te dirige. Mas para isso, queridos, precisamos permitir a presença de Deus, a presença do Cristo, a presença da espiritualidade maior
nas nossas vidas. Não vamos nos esquecer disso. Queridos, faltando 4 minutos para o nosso término, lembrando que agora, então, nós encerramos a primeira parte da live e às 21h05 nós voltamos, que é o tempo de baixar esse vídeo para o IGTV. E aí, então, nós voltamos com os comentários abertos para que a gente possa, então, esclarecer, eu me esclarecer com vocês e vocês, talvez, quem sabe, poderem se esclarecer comigo, todos nós aprendermos juntos. Aqueles que não forem ficar, gratidão imensa por sua presença. Amanhã, então, temos a nossa primeira live na TV7. Quem, por favor, puder ir lá, dar um like. Eu sei lá, eu não faço ideia de onde vai ser, tá certo? Então não me pergunte não, mas eu fiz a postagem ontem, vou fazer a postagem hoje de novo. Vai ser a nossa primeira live lá. E caso vocês possam estar, eu também não lembro o título, mas alguma coisa sobre amor romântico, relação, alguma coisa nesse sentido. Estaremos eu, Valesca e a nossa querida Karen, uma menina muito fofa, muito querida, trabalhadora da comunhão, nos auxilia em muitas questões. Então, e sexta-feira temos a nossa live normal, Amor e Sexualidade, o estudo de Joana de Ângeles, e sábado, essa palestra que eu quero realizar muito, esta live, pelo título. Eu não sei se Tamara, são várias Tamaras que me seguem, mas se ela estiver aqui, ela vai saber que eu estou me referindo a ela. A Tamara deu esse título e eu achei espetacular. É lá para o pessoal de Curitiba, Sol de Primavera. Eu acho que vai ser uma palestra que vamos falar muito sobre um novo tempo, uma nova estação, um novo florescer sobre esperanças. Vamos então, queridos, fazer a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, como é bom, Senhor, estar contigo. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença. Como é bom, Senhor, sentir a presença desses amigos espirituais que nos sustentam a todos, Senhor, em cada um dos lares aqui reunidos, congregados, neste denominador comum, Senhor, que é exatamente os teus ensinos, a lembrança de tudo que tu nos deixaste. Rogamos, Mestre Jesus, a tua misericórdia para as nossas imensas fragilidades, nossas imensas fraquezas. Sustenta-nos, Senhor, nas nossas lutas. Sustenta-nos e ajuda-nos na maior de todas as lutas e desafios da nossa existência, Senhor. Ajuda-nos a vencermos a nós mesmos e sermos pessoas melhores. Desejamos, Senhor, e o meu desejo, eu tenho certeza que é o desejo de todos aqui presentes. Desejamos muito, Senhor, muito, que possamos ser instrumentos teus de paz, de amor, de harmonia, de concórdia, de esclarecimento, de fortaleza, onde quer que estejamos. E assim, Senhor, nos dê uma maior vigilância, que estejamos mais vigilantes com os nossos pensamentos, nossos atos e nossas palavras, para que todos que se cheguem a nós sintam a tua presença. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos finalizado a primeira parte do nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, faltando 15 segundos, gratidão a todos. A paz que existe em mim, eu desejo, eu dedico para cada um de vocês. Muita paz,